pessoal, e essa citação do Carille que não termina, hein? Cara, hoje, a partir do período da manhã, a gente tem ouvido várias lives, tanto aqui do time do Santos, como do rival lá do Parque São Jorge. E a perspectiva é que o Fábio Carille realmente saia do time do Santos, assim, porque não tem mais clima para ficar. Essa que é a verdade. E quando você avalia a entrevista coletiva que foi concedida por ele ontem, ao perguntado pelo Felipe Camargo, lá do De Olho no Peixe, inclusive, a respeito da permanência dele dentro da equipe do Santos, ele falou que tinha que falar com o Paulo Pitombeira, que é o atual empresário que faz tudo por ele. Só que ele sabe muito bem, pessoal, a gente sabe, a gente que está no meio do futebol já faz muito tempo, que ele não pode falar, ele não pode cravar, mas que ele deu a liberação para o empresário dele negociar com o time do Corinthians. Tem essa questão da multa aí que todo mundo está falando, de 2,5 milhões. O Santos vai valorizar o Carille, muito provavelmente, porque mesmo que não dê certo essa negociação com o time do Corinthians, né? Existe um plano A, um plano B, existe plano C, eu não sei o que está acontecendo naquele time lá do Parque São Jorge. Eu acho que o Carille, tenho absoluta certeza que o Carille não tem mais clima para ficar no Santos. Porque todo mundo vai ficar sabendo que ele ficou no Santos estando negociando ou dando liberação para negociar com o time rival. E como que ele vai fazer? Precisa de reforço, tudo acabou. Não tem mais clima para ficar no time do Santos. O Carille realmente tem que sair, né? E o Santos tem que tomar uma atitude, porque se nada acontecer, e depois daquela resposta que ele deu ontem na entrevista coletiva, tentaram por 2 oportunidades fazer perguntas de trás para frente, pergunta direta, que nem o do Felipe Camargo fez. E ele foi. Depois teve a entrevista do Galo que ficou pior ainda, foi um sabonete do caramba. A verdade é que todo mundo está sabendo o que está acontecendo, pessoal. O Santos fica numa sinuca de bico, evidentemente, porque o Carille tem contrato por muito mais tempo. Se o Santos mandar embora, o Santos vai ter que pagar todos os direitos dele, né? E se existe um querer do time rival para a contratação dele, porque o Sport Clube Corinthians Paulista realmente está numa situação difícil dentro do Campeonato Brasileiro, né? E a primeira opção, junto com o ex-técnico do time do Vasco, né, que já descartou já a possibilidade de vir para a equipe do Corinthians, o Fábio Carille é a bola da vez, cara. E mesmo não dando certo lá no time rival, o Santos, provavelmente os torcedores não vão querer que ele fique na equipe do Santos. É engraçado isso, pessoal? Não, não é engraçado, né? Ele procurou por isso, é um técnico teimoso, é um técnico realmente que vai contra aquilo que o torcedor santista quer ver dentro de campo. É um jogo para fazer que o torcedor santista não está acostumado, que é aquele jogo de resultado, é bem verdade? Sim. Mas o Santos tem sempre a possibilidade de fazer uma coisa a mais, mas ele sempre fica naquele 1-0, coloca o time para trás. E aí quando aconteceu ontem que o time do Santos teve um jogador expulso, que nem o Rodrigo Ferreira, infantilmente, né? Pessoal, esqueci de falar no conteúdo ontem que o Brazão jogou pra caramba, pessoal. Gil ontem também comeu muita bola, o Jair ontem teve uma atuação muito legal, né? O time do Santos, de uma certa forma, tem jogadores específicos para fazer o que está fazendo. Só que precisa ser muito mais explorado, precisa ter um técnico de fato, de verdade, que explora esse elenco do time do Santos. O Santos treina muito pouco, muitas lesões, que nem o Juliano. Da última vez que ele lesionou, ele ficou aí metade do Campeonato Paulista fora. E agora, o reserva imediato dele lá é o Serginho, 2 anos maravilhosos. Não pode, cara, não pode. Tem o Ian, né? Tem o Ian. Então, o torcedor santista, assim, mesmo que aconteceu uma negativa, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico aqui no Brasil, principalmente no futebol brasileiro, e aí você pode pensar, o cara tá dando resultado. Mas assim, não é, ficou um clima esquisito, não tem mais clima, embora todo mundo tá falando ao contrário, né? É estranho pra caramba, cara, não tem mais como ficar na equipe do Santos, né? Pelo menos esse é o meu pensamento daquilo que eu entendo como Santos Futebol Clube. Os jogadores do time do Santos podem até estar do lado dele, mas a torcida, de uma certa forma, se ele tiver 2 derrotas ou uma, já vai começar a meter o pau, então esquece. O Santos vai ter esse período
de janela de abertura, esse período de descanso aí, praticamente 9, 10 dias aí, o Santos vai ter esse tempo aí para se programar e tem que fazer essa contratação antes que feche a janela. A gente sabe muito bem disso. E agora, tem que ser uma coisa bem sincronizada, porque senão o Santos vai ficar para trás. Aí o Santos vai colocar quem ali? Da sua comissão técnica, o presuntinho de novo, para ser técnico do time do Santos? Não, pessoal, não. Tem que vir um técnico que utiliza a base, que mistura os jogadores experientes, que o que mais tem no time do Santos, com os mais novos. Se não fosse essa entrevista de apresentação do Paulo Bratz, ou uma exigência do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, porque a torcida cobra de colocar os garotos e os meninos da base para jogar na equipe do Santos, isso não seria feito. Miguelito está voltando da seleção boliviana, nós imaginávamos que ele já ia ficar na relação dos jogadores para o jogo contra o time do Ceará, ele jogou o sub-20, ficou lá. O Rincon, sem barba, ontem junto com o Soteldo foi desclassificado nas penalidades também, provavelmente vai voltar. O Santos já vai ter um volante mais experiente para jogar ali, né? Teve a ausência do Schmidt por conta do terceiro cartão amarelo, mas provavelmente vai voltar. Então, pessoal, assim, não tem mais para onde correr. Ah, vai ficar no time do Santos? A impressão, eu até fiz um negócio assim, que o Carille, ele tá escolhendo o time para ficar. Ele tá escolhendo. Nessa situação dele, dos repórteres perguntar se ele fica ou se ele vai, ele fala que tem que conversar com o empresário dele. Ele já está sabendo o que o empresário dele está fazendo. Não existe isso, pessoal, não existe isso. Agora, o Santos não pode ficar em cima do muro. Eu sei que o Santos tem aí a multa, né? O Santos, não sei se o Santos vai sumir, se o Santos for mandar embora tem que pagar os direitos dele, que é correto pelas leis trabalhistas e tudo mais. Só que não pode ficar com um técnico assim. Não pode. E se o Santos ficar esticando essa corda, né, esse elástico até o final, o Santos vai ter problema até para fazer contratação de treinador, né, específico do jeito que o Santos gosta de jogar, dos torcedores gostam de ver o Santos jogar, com esquema táticos variáveis, ou pelo menos com um técnico que seja um pouco mais flexível, não inflexível que nem o Fábio Carille, que diz que ele só joga daquela forma que ele vai jogar, daquela forma que ele ganhou títulos e não vai mudar, só vai jogar, trocar jogador por jogador da mesma posição com características diferentes. Esse é o posicionamento dele. Então, para mim, eu acho que ele já se ferrou ali. Porque se ele conhecesse de fato, de verdade, a história do time do Santos, ele nunca falaria isso. Então, ele limitou um time que gosta de jogar na velocidade. Ele tira a velocidade do time do Santos. É um treinador que joga por uma bola. Um time grande que nem o Santos, que não tem essa tradição, é horrível ver o Santos jogar dessa forma. Né? Vendo o Santos ontem tomar um sufoco do time do Ceará no segundo tempo. O Santos já não estava jogando bem, depois que foi infantilmente expulso lá o Rodrigo Ferreira, as coisas ficaram pior. Todo mundo está falando é raça. O Santos jogou mal de novo, pessoal. Jogou mal de novo. O Santos distribui mal os meio-campistas. A pior situação do time do Santos nesse elenco é o meio de campo. E dá para arrumar. Dá para tirar o sufoco dos dois volantes, que vira e mexe quando um é outro que está machucando. Né? Você percebe que fica aqueles 4 ali na frente, nenhum volta, porque os que jogam ali pelas extremidades voltam para acompanhar o lateral, para ajudar o lateral. No meio de campo fica aquele céu aberto e ninguém marca. Ontem, todas as vezes que você olhava para o elenco do Santos, no primeiro e no segundo tempo, o Pituca e o Sandri correndo atrás dos jogadores, chegando atrasado toda hora. Não pode. E o Brazão salvando, hein? Salvando o Pituca naquele toque errado que ele deu, aquela saída de bola. Olha, a cada vez mais, o goleiro do time do Santos, a gente não pode empolgar, porque a gente não vislumbrou ainda ele jogar na primeira divisão, ainda estando na segunda. Precisa ver como que vai ser até o final do ano. Mas pelo aquilo que a gente está vendo, pelo aquilo que a gente está acompanhando, existe uma evolução dentro do futebol do Brazão, do Gabriel Brazão, goleiro do time do Santos. É um jogador muito rápido, sai bem nos pés dos atacantes, é muito ligeiro, né? Consegue realmente levantar rapidinho, sai muito bem na bola. Em outras situações, se fosse o goleiro João Paulo, todo mundo está falando, mas isso é verdade.
O Santos tem um defeito crônico desde a base com goleiros que têm dificuldades para sair na bola. Se você observar o último jogo do time do Santos, do Sub-20 que aconteceu, acho que foi do Brasileiro, que aconteceu, acho que foi lá no Bruno José Daniel. O goleiro do Santos, na hora que era para ele sair, o Santos perdeu de 1-0 do Palmeiras. O Santos tomou um sufoco do caramba essa semana, né, no Campeonato Brasileiro. E na hora que foi feito um cruzamento dentro da área, o goleiro do Santos não sai. E todos os goleiros do time do Santos são da mesma forma. Com exceção que eu vi, que é do João Pedro, que é um goleiro que jogou Sub-17, que joga bem pra caramba, que é um goleiro que sabe jogar saída rápida, sabe repor muito rápido a bola, sai muito bem do gol. Esse também vai ser diferente. Por isso está sendo relacionado ao time profissional constantemente. Mas estava jogando no Sub-17, ainda tem um Sub-20 para ele passar ainda. Então eu acho que o Santos tem condição sim de melhorar. O Brasão tem condição de cada vez mais pegar mais confiança e com o decorrer do tempo ele vai realmente se sentir muito, muito confiante para poder jogar as partidas. E quando o goleiro tem confiança, o sistema defensivo acredita, devolve mais bolas para ele na fogueira e ele sabe se virar. Na hora que é para ele sair, realmente ele antecipa o pensamento, ele já sai antes de ficar esperando ali. Então esse é o tipo de goleiro que tem que ter na equipe grande que nem o time do Santos, né? E o Fábio Carille, nós já sabemos, pessoal, não deu. Se ele resolver ficar, não vai ter clima para ficar. Porque o torcedor do Santos eu sei como funciona, né? Ainda mais pelas declarações e pelo futebol que ele está implementando dentro do time do Santos, que é um futebol motorrento, futebol por uma bola que ninguém gosta, mas que dá resultado. Tudo bem que deu resultado, mas ele não é flexível com relação a tentar melhorar, porque todas as equipes que vai jogar contra o time do Santos já sabem como o Fábio Carille joga. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os comentários, a todos os compartilhamentos aqui no meu canal Vargas Santos TV.